Jesus Cristo. Desde já eu quero dizer muito obrigado a todos aqueles que estão inscritos aqui desse canal do YouTube. O senhor que está chegando aí hoje, pastor, estou chegando aqui hoje. Olha, seja bem-vindo, viu? Que o bom Deus te abençoe, que o Senhor possa ser abençoado através desse canal, que esse é o propósito desse canal. Por falar em bênção, eu quero falar aqui hoje sobre a fé. Todos nós precisamos ser de fé. Escreve aí nos comentários aí, pastor, eu sou um homem de fé, pastor, eu sou uma mulher de fé. Todos nós precisamos ser de fé. Cuidado para você não desprezar a si mesmo. Toma muito cuidado com isso. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa de fé. Então adquira a fé. A palavra de Deus diz que se nós orarmos a Deus, pedir a Deus sabedoria, Ele dá a todos liberalmente e não nega. Ele é um Deus bom, amigo. Adquira a fé. Tira um período do dia aí, tira aí uns momentos aí durante o período do seu dia aí e ouve para ouvir da palavra de Deus, para fazer uma leitura da Bíblia, para ouvir uma pregação, e o Senhor vai adquirir a fé. O Senhor vai ser um homem de fé, a senhora vai ser uma mulher de fé, e eu tenho certeza que a sua vida mudará. Se o Senhor lê a Bíblia, se o senhor lê a Bíblia, o senhor vai perceber, nós que fazemos a leitura da Bíblia e fazemos o estudo diariamente, nós vamos perceber que Deus, ele se materializou na vida de pessoas que adquiriram a fé, e o impossível, o intransponível aconteceu, e hoje não é diferente. Deus, ele quer se materializar na minha vida, Deus, ele quer se materializar na sua vida. Romanos capítulo 10, eu já vou dar aqui o texto sobre a fé que eu quero ministrar ao seu coração, mas deixa eu dar essa introdução aqui, porque isso é muito importante, porque há pessoas que elas pensam que elas não podem adquirir a fé, mas Romanos capítulo 10, o versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então todo homem ou toda mulher pode adquirir a fé, basta ouvir, basta dar ouvindo. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo número 5, que uma mulher que tinha lá uma doença grave, ela ouvindo falar de Jesus, adquiriu a fé, foi até a ele, tocou e ficou curada. Hoje é o seu dia, aleluia, glória a Deus. Hoje é o seu dia de receber a cura, hoje é o seu dia de um milagre acontecer na sua vida. Vamos lá em Hebreus, por falar em milagres, Hebreus capítulo número 11, aí a palavra de Deus está descrevendo um grande homem de fé. Foi um homem que teve a fé em Deus e que através da fé ele realizou grandes feitos, e eu creio que esses grandes feitos serão realizados na nossa vida. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então o Senhor Deus está falando aqui do Moisés. O Moisés foi um grande homem de fé, que adquiriu fé em Deus, e Deus falou ao coração do Moisés, deu uma palavra para o Moisés, dizendo: Moisés, chega, basta, acabou, o meu povo não vai sofrer mais. E o povo que Deus havia escolhido era escravo de um rei daquela época, e um homem muito poderoso. Coincidência ou não, o Moisés conhecia os dois lados. O Moisés conhecia o poder desse homem que mantinha o povo de Deus como escravo, e o Moisés conhecia a fragilidade do povo que Deus havia escolhido, que era o povo de Israel. Que coisa, hein? E agora? E se fosse o Senhor, se fosse a senhora? Um lado, uma pessoa que tinha todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, as armas da época, os carros, os cavalos, e do outro lado, um povo que não tinha nada, porque a palavra já diz, eles eram escravos, estavam debilitados, muitos enfraquecidos, sem ter condição alguma, mas Deus escolheu aquele povo e deu a palavra para o Moisés, que aquele povo seria livre. Hoje é o seu dia,
Hoje é o dia do poder de Deus, de nós orarmos aqui e o Senhor ser livre, ser liberto de todo o mal. Bom, o que o Moisés ele fez? Através da fé ele acreditou e foi lá e tomou a atitude que tinha que tomar. Foi até o rei e disse: olha, Deus mandou você libertar esse povo. E por aí vai sucessivamente, tudo através da fé. Quando o Moisés estava saindo com o povo, o homem que tinha todo o poder fez uma ameaça para o Moisés, que se ele fosse qualquer outro dia desse que se encontrasse, poderia tirar até a própria vida do Moisés. Isso está em Êxodo capítulo 10. Coisa séria, mas o Moisés ele acreditou na palavra de Deus. Por isso que aqui está falando que ele acreditou no invisível. Não tinha nada, não tinha um escape, não tinha uma proteção, não tinha um refúgio para aquele povo naquela época, mas o Moisés acreditou no invisível. Ele adquiriu a fé e o poder de Deus se materializou. Mas olha só o que diz mais aqui, o versículo de número 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Então, através da fé, ele recebeu um grande livramento. O destruidor ia passar sobre toda a terra. Mas outra vez, a palavra de Deus veio a Moisés, dizendo: Moisés, sacrifica um cordeiro e peça ao povo hebreu que unge as portas e os umbrais, para que o destruidor não entre. E o Moisés acreditou, ele adquiriu a fé, ele creu nesta palavra, e todo aquele povo recebeu o livramento. Foi um dia muito difícil, mas aquele povo recebeu a proteção do Senhor. Quando nós adquirimos a fé, o Senhor Deus, ele nos livra de todo o mal, e ele pode, através da nossa fé, nos dar proteção. Compete a nós sermos essas pessoas de fé. E continua o versículo seguinte: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Aleluia, glória a Deus. Amigo, quando nós temos fé em Deus, nós conseguimos alcançar o impossível, ultrapassamos aquilo que é intransponível, como aconteceu com esse povo. Quando o povo estava lá cercado pelas montanhas e pelo exército do faraó, outra vez o Moisés foi lá e usou a fé que ele tinha em Deus. Deus havia dado uma palavra para ele, e Deus pediu para que ele fendesse o mar, e ele foi lá pela fé e fez aquilo. Bom, a palavra de Deus diz que o mar, ele partiu ao meio e o povo atravessou em seco. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não crê. Outros dizem que é porque, sei lá, mas o que o povo fala por aí. Esse povo tem que acreditar na palavra de Deus. Mas de toda forma, de toda maneira, o que aconteceu? Que nós podemos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo passou e estavam salvos. O exército do faraó, eles não conseguiram passar. O povo não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. E o exército do faraó, eles tinham carro, cavalo, eles tinham tudo. Eram homens preparados para a guerra, com certeza. Eram homens preparados para nadar, para atravessar qualquer que seja a circunstância. Mas eles não conseguiram, porque o poder de Deus estava operando através da fé do Moisés. Amigo, tenha fé na palavra de Deus. Talvez o senhor recebeu um diagnóstico, a senhora recebeu um laudo médico, e não seja lá uma coisa agradável, mas talvez Deus esteja colocando o senhor aí para ouvir esta mensagem, para que o poder de Deus se materialize, como aconteceu na vida daquelas pessoas, como aconteceu na vida do Moisés. Eu creio que Deus, ele pode fazer acontecer na sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor crê? A senhora crê? Então vamos orar aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus Todo-Poderoso, eu oro agora porque eu creio que através da nossa fé, o Senhor vai curar esse corpo, arrancar esta doença, esta enfermidade,
enfermidade sairá, essa dor sairá agora. Eu oro agora e eu amaldiçoo todo mal, eu amaldiçoo toda obra maligna, eu ordeno mal, eu ordeno doença, enfermidade, dor, inflamação. Vai agora saindo desse corpo, sai agora, em nome de Jesus. Pega o que é seu, pega o que te pertence, e em nome de Jesus, sai desta casa, sai desse lar, desta família. Toda a tristeza, a negatividade, a depressão, a solidão, vão embora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, muito obrigado, em nome de Jesus. E você fala graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha, o Senhor está abençoado, a senhora está abençoada. Se inscreva nesse canal aqui, assim o Senhor continua me incentivando a ministrar essas palavras. Olha, que Deus te abençoe, tchau, até o próximo programa.